Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma bênção, é uma enorme satisfação estar hoje trazendo a mensagem, trazendo a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que hoje a mensagem de Deus irá de encontro ao seu coração e as suas forças serão renovadas, porque a palavra de Deus ela nos renova a cada dia. E quando as colocamos em prática, somos abençoados. Aonde entramos, nós somos bem-vindos. Aonde saímos, nós saímos com a bênção de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que ouvem e seguem os seus mandamentos, esses serão sim abençoados. Eu quero dizer que você é uma pessoa abençoada por estar compartilhando a mensagem do Senhor para aqueles que precisam. Você é abençoado por estar interagindo conosco, porque eu tenho certeza que Cristo não deixará nada disso em vão e você será recompensado com as bênçãos celestiais do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de ler, irmãos, nessa noite, juntamente com vocês, um texto e expor aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gostaria de que você prestasse atenção, se puder abrir, fique à vontade, mas ouça com atenção o que a palavra do Senhor diz no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar com você através dessa poderosa mensagem, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifestará, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido e sem razão. Amém. Irmãos, essa mensagem que eu pedi ao Senhor, ela veio até mim de uma forma, como eu posso dizer, uma forma maravilhosa. Porque eu estava clamando ao Senhor, eu estava me sentindo sozinho. E quando eu clamava ao Senhor, eu sentia o abraço do Espírito Santo na minha vida, a ponto de me consolar. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a entender que nem tudo é como deve ser. O texto dessa mensagem que eu tenho para os irmãos hoje diz assim: Até quando, Senhor? Que foi as primeiras palavras que lemos nessa noite. Irmãos, no decorrer da história da Bíblia, eu percebo que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tem se manifestado de diversas formas através dos seus eleitos. O Senhor ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e conte as estrelas se tu puderes, porque assim como você não consegue contar essas estrelas, também não conseguirão contar os teus descendentes sobre a terra. O Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, aparta-te, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu pisas é uma terra santa. Depois o Senhor se apresenta até Josué e diz: Josué, não temas, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo, assim como também eu fui com Moisés. O Senhor se apresenta para Davi, ungindo a Davi sobre rei de Israel, dizendo que a promessa sobre a vida dele era real, era verdadeira e tinha um grande valor. O Senhor se achega para Jeremias e diz: olha, Jeremias, antes mesmo de tu nascer e se formar no ventre da tua mãe, eu já havia selecionado você para um propósito. O Senhor chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, filho do homem, se coloca de pé, porque eu irei falar contigo. E vemos que o Senhor se apresenta de uma maneira poderosa através dos seus profetas. E todos aqueles profetas puderam contar como foi grandioso o início do seu ministério com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o profeta Abacuque começa o seu livro de uma outra forma. O profeta Abacuque começa falando: Senhor, até quando eu vou clamar? E às vezes nos encontramos em situações parecidas, nos encontramos em situações semelhantes, olhando para o céu e vendo tudo nublado, não encontrando solução e dizendo: Senhor, até quando?
Eu tenho certeza que no meio dessa pandemia você já se olhou, já pensou, não sabe o que fazer, está sem direção e começa a clamar ao Senhor dizendo: até quando iremos viver isso? E olha, meus irmãos, eu entendo que a nossa perspectiva é uma, mas a do Senhor é uma outra completamente diferente. Lá em Isaías, o Senhor vai dizer que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos, e não temos conhecimento daquilo que está na mente do Senhor, porque os planos do Senhor são verdadeiros e sinceros, mas às vezes com a nossa mente limitada, não conseguimos entender aquilo que o Senhor tem para aquele momento, mas com a sabedoria divina que o Espírito Santo nos esclarece, iremos entender sim aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E Abacuque era um profeta contemporâneo de alguns profetas, como por exemplo Isaías, como por exemplo Jeremias. Eles eram de épocas parecidas. E o Senhor ele chega para Isaías numa intervenção, num ano de tragédia, num ano de desastre, quando o rei Uzias veio a falecer. O Senhor chega para Isaías e começa a mostrar anjos descendo, anjos subindo, e todos eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo em Kadosh é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isaías ele começa a ficar perplexo, começa a ficar admirado, começa a ver que aquilo está acontecendo e começa a dizer: ai de mim, porque sou um homem pecador. E essa visão maravilhosa que o Senhor tinha para selecionar Isaías para uma grande obra, porque ele foi sim o profeta messiânico, foi diferente, porém na mesma época de Abacuque. Abacuque era um homem que via o povo se corrompendo, o povo adorando falsos deuses, um povo adorando estátuas de madeira, estátuas de pedra, e viu aquele povo se corrompendo. A nação escolhida pelo Senhor estava sendo corrupta, estava idolatrando falsos deuses. E ele começa a falar: Senhor, até quando o Senhor vai me fazer ver tudo isso acontecer? E depois de um tempo, o profeta vê que o povo ele é levado cativo por Nabucodonosor. Através de muitas profecias eles foram alertados, porém não deram ouvidos à palavra de Deus e à palavra que o Senhor colocava na boca dos profetas. E todos eles se corromperam, grande parte deles se corromperam e ficaram adorando a vários deuses. Tanto que o Senhor disse: basta. Desde então, Daniel relata que o Senhor permitiu com que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém com mão forte e dominasse tudo. E o profeta Abacuque viu aquela ocasião, ele viu o que estava acontecendo e começa a clamar ao Senhor. Muitas Bíblias começam a dizer o seguinte subtítulo no capítulo 1 de Abacuque: a queixa do profeta. O primeiro capítulo de Abacuque, para muitas Bíblias, está relatando a murmuração de Abacuque, a queixa de Abacuque, o questionamento de Abacuque. E Abacuque é um profeta que é selecionado por Deus, mas ele começa o seu ministério fazendo queixas, fazendo reclamações, e começa a dizer: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar? Senhor, por que me fazes ver todo esse desastre? Por que o Senhor está me fazendo ver essa iniquidade? Por isso que está desse jeito, por isso que a lei está frouxa, por isso que não há justiça nessa nação. E Abacuque começa o seu ministério reclamando. Irmãos, muitas das vezes que estamos passando por dificuldades, que estamos passando por problemas difíceis, claro, muitas das vezes nós dobramos os nossos joelhos, oramos ao Senhor e agradecemos pelo pouco que tem, mas muitas das vezes também nós não enxergamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar com a prova que estamos passando e começamos a reclamar incansavelmente até mesmo das bênçãos do Senhor. Começamos a reclamar de uma forma cansativa e não demos conta, porque quando começamos a reclamar, começamos a contar para o povo que aquilo está errado, que aquilo está difícil,
diferente, que não está de acordo com a nossa visão, mas muitas das vezes é aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um de nós, através das provas, através de deserto, através de dificuldades. O Senhor tem muito a tratar com cada um de nós, basta entendermos a ótica de Deus para os nossos princípios de conduta. E o profeta Abacuque começa a reclamar, começa a questionar, e no capítulo 2 o Senhor tem uma conversa com Abacuque, e Abacuque começa a relatar tudo aquilo que o Senhor estava dizendo, e ele começa a entender um pouco mais daquilo que o Senhor tinha para tratar. Irmão, a sua murmuração não vai te levar a lugar nenhum. Se estamos passando por essas necessidades, por essas dificuldades, devemos entender que a mão do Senhor ainda está sobrevoando sobre a nossa vida, porque aquele que realmente habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, irá encontrar descanso, irá ter paz, irá ter virtude, porque aqueles que confiam no Senhor, sim, eles serão abençoados, serão semelhantes aos montes de Sião, que não se abalam, mas irão permanecer. Eu profetizo na tua vida que você irá permanecer. Eu profetizo que a tua casa irá permanecer e que nenhum dos teus irá ter alguma dor ou irá ter alguma doença. E se assim acontecer, que o Senhor venha permitir que o anjo dele acampe ao seu redor, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus tem muito ainda na tua vida. Mas quando começamos a murmurar, quando começamos a ver coisas que não deveríamos comentar, começamos a nos enfraquecer, começamos a ficar com uma ótica um pouco mais triste, um pouco mais sombria, diferente daquela pessoa que é motivada, daquela pessoa que mesmo quando tudo está dando errado, dobra o seu joelho e agradece a Deus pelo pouco que tem. Talvez não é o bastante naquele momento, mas é aquilo que o Todo-Poderoso separou para todos nós. Só que Abacuque, ele entende que a murmuração naquele momento não era aquilo que o Senhor estava querendo para ele. E Abacuque, ele começa a escrever aquilo que o Senhor estava conversando com ele e relatava tudo aquilo que o Senhor falava para ele. E depois de uma conversa sincera com o Senhor, para entender que os planos de Deus são superiores aos nossos, Abacuque escreve seu capítulo 3. E no capítulo 3, ao contrário do capítulo 1, Abacuque tem uma visão diferente da provação que o Senhor estava mandando sobre aquela nação. Abacuque tem algo diferente e começa a escrever tudo aquilo. Aleluias! Só que diferente do capítulo 1, Abacuque, ele é relatado no seu primeiro capítulo com um título, que o título começa a dizer a queixa de Abacuque, a murmuração de Abacuque. Mas depois de uma intervenção do nosso Senhor Deus, Abacuque começa a escrever o capítulo 3. E no capítulo 3 o título já é outro. O título começa a mudar porque Abacuque quer escrever uma outra história. Abacuque quer escrever com uma outra visão. E o título começa a ser a oração de Abacuque. Irmão, quando estamos apenas murmurando, reclamando das coisas que acontecem, somos limitados a enxergar somente aquilo que estamos vendo, somente aquilo que os olhos carnais conseguem nos mostrar. Mas quando fazemos uma oração sincera, arrependida e com a virtude do Espírito Santo sobre a nossa vida, começamos a ter o leque mais aberto e a enxergar o sobrenatural que o Senhor Jesus Cristo quer trazer para as nossas vidas e começamos a entender os mistérios de Deus, assim como Paulo escreve lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, se você está murmurando por uma causa que talvez não tenha acontecido, entenda que todas as coisas, todas cooperam para o seu bem, desde que você tenha o Senhor como seu maior amor. E Abacuque, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a pedir as orientações divinas do nosso Deus, ele começa a orar.
E no versículo 2 do capítulo 3, ele começa a orar dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu tremo diante dos teus atos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, o Senhor, Ele se alegra quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao nosso Deus. Muitas das vezes, nesse período que estamos em casa, ou talvez com o alvoroço de quem está trabalhando, temos tempo para pensar sobre diversas coisas. Quando estamos em casa, pensamos no trabalho. Quando estamos no trabalho, pensamos na faculdade. Quando estamos na faculdade, pensamos em casa. Mas nos nossos pensamentos, nós não colocamos o Senhor Deus como pensamento primordial, como o primeiro pensamento, como a luz da janela que venha sobre os nossos corações, e deixamos para pensar em Deus nos últimos 10, 15, 20 minutos antes de dormir, quando o corpo já está cansado, quando a mente está carregada. Mas se você colocar o Senhor Deus como seu primeiro pensamento, eis que o teu dia será um dia abençoado pelo Senhor Deus, porque o Senhor, Ele quer ter um relacionamento sério com você. O Senhor, Ele não quer apenas que você seja uma pessoa que apenas lê um versículo, mas não, que você se apaixone por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em prol dos seus pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e Ele levou consigo naquela cruz, e o castigo que hoje nos deixa em paz estava sobre ele. Ele também não abriu a sua boca, porque ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, mas ele estava levando os teus pecados para que você pudesse ter vida eterna. O Senhor Deus, Ele coloca a tua vida como prioridade. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e guardam. Mas eu quero que nessa noite, com o término deste culto, você faça uma oração sincera para o Senhor. Peça perdão pelas suas murmurações, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e começa a ser como Abacuque. Mesmo que talvez tenha reclamado de algo ou não tenha agradecido por algo, basta, escreva um novo livro de oração na sua vida. E quando Abacuque começa a orar, quando Abacuque começa a clamar, quando Abacuque ele transforma as suas queixas, as suas lamentações em clamor, a situação começa a mudar da água para o vinho. Irmãos, quando estamos clamando é uma coisa completamente diferente de quando estamos murmurando. Porque quando murmuramos, é muito provável que venhamos a estar contagiando as pessoas a murmurar também. Se, por exemplo, nós começarmos a ver uma parede, e essa parede ela tem uma pintura ótima, uma pintura muito boa, só que vemos apenas uma rachadura dentro de uma parede perfeita, e começamos a mostrar para os nossos amigos dizendo: olha, ali tem uma rachadura, olha que bela parede, porém tem uma rachadura. Começamos a entender e a contagiar outras pessoas que vão ver não uma grande parede, mas sim uma pequena rachadura. As pessoas que murmuram têm uma ótica diferente daquelas que só agradecem e que são gratas por aquilo que acontece. Uma pessoa que murmura vai estar dizendo: é uma bela parede, mas tem uma rachadura. E outras pessoas que são gratas, que são alegres, vão começar a dizer: olha, tem uma rachadura ali, mas é uma linda parede. E começamos a ver que o reino de Deus é semelhante a isso. Quando começamos a ver as provas que estão nos assolando, começamos a reclamar. Muitas pessoas, elas estão dizendo: Deus está agindo, mas o coronavírus está muito perto. Outras vão dizer: o coronavírus está perto, mas Deus está agindo ao nosso favor. Mude a sua ótica diante das coisas que acontecem, que eu creio que você será uma pessoa bem-aventurada pelo Senhor. E quando começamos a clamar, quando começamos a buscar, as coisas mudam, meus irmãos. Quando entendemos que o clamor consegue mudar, glórias a Deus por isso, porque estamos de pé hoje, porque uma igreja está clamando por mim e por ti, para que possamos ficar de pé diante dessa situação.
Hoje eu estou com 20 anos, eu estou aqui trazendo a palavra, e é recomendado que os idosos não podem sair, mas se eu estou aqui de pé hoje, trazendo a palavra para talvez pessoas que eu nunca vou conhecer na vida, é porque nesse momento os nossos irmãos idosos estão clamando, estão orando, falando: Senhor, dê força para esse jovem, dê força para esses irmãos, para que a tua palavra possa ser alcançada e alcançada aos corações que precisam ouvir o que o Senhor tem para falar. No Salmo 40, o salmista escreve: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor, mesmo que talvez você tenha que esperar. Só que o resultado do teu clamor é o seguinte, que o salmista ele vai dizer que o Senhor ouviu o meu clamor e me tirou de um lago cheio de lodo, me tirou de um pântano e me colocou com os pés firmes sobre uma rocha. E depois disso, Ele colocou um cântico na minha boca, e através desse cântico, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, meu irmão. Através do teu clamor, o Senhor colocará um cântico na tua língua, o Senhor colocará um cântico na sua boca, e através desse cântico, nações vizinhas, pessoas ao seu redor, hão de ver que o Senhor é Deus e é na sua vida. Quando clamamos ao Senhor, conseguimos contagiar o mundo para ver que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta e há de nos dar a solução para os nossos maiores problemas. E para encerrar essa mensagem, meus irmãos, o profeta ele chega a dizer muitas coisas. Ele começa reclamando, depois ele começa orando, e até que vemos a presença de Deus sobre aquele homem. Ele começa a dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na videira, e que ainda as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Meu irmão, talvez o mundo possa estar caindo ao seu redor, talvez as coisas que você planeja não tenham saído como você determinou, mas se você entender que o Senhor é Deus da sua vida, possa ser o que for, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque embora talvez o material não esteja nas nossas mãos, o dinheiro não esteja na nossa conta, ou a situação, a enfermidade tenha chegado até a nossa porta, a presença do Senhor nos acompanha. A presença de Deus é real na nossa vida e podemos crer, nos alegrar que Jesus Cristo está do nosso lado o tempo todo, nos ajudando, nos fortificando, nos avivando e dizendo: calma, porque eu serei contigo nesta luta, eu serei contigo, somente seja forte, somente creia, somente me adore, somente seja edificado pela minha presença, porque muita coisa boa ainda há de chegar sobre a tua casa. Meus irmãos, eu vejo que o Senhor Deus é com aqueles que também falham. Porque não importa os pecados que cometemos, o Senhor Ele lança no mar do esquecimento, e se nós quiséssemos mesmo ter um relacionamento com Deus, somos transformados em novas criaturas, porque a palavra diz que as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. E o Senhor, Ele fala com Abacuque mais uma vez. E no último versículo do livro de Abacuque, no capítulo 3, verso 19, Abacuque vai estar dizendo assim. Abacuque, ele compõe um salmo naquele momento. Ele começa a dizer: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as alturas. Amém. Podemos ver, irmãos, que o livro de Abacuque começa dizendo: até quando eu vou clamar? Mas o final começa dizendo: o Senhor vai me colocar sobre lugares altos.
coisa maravilhosa que vemos que o Senhor realmente faz. O Senhor muda a nossa situação e nos coloca num lugar que talvez nunca imaginaríamos estar. Mas o que mais me chama a atenção neste último versículo foi que eu aprendi que toda a história termina no ponto final. Mas o livro de Abacuque tem um ponto final, mas tem um pouquinho mais. Abacuque ele começa a dizer, novamente eu vou falar: o Senhor Deus é a minha força e me fará ter os pés como os da corça e me colocará em lugares altos. E Abacuque começa a colocar destacado: para o cantor mor e os seus instrumentos de corda. Irmãos, o profeta ele começa reclamando, só que mesmo sem ele saber, ele estava compondo uma música. O profeta estava sendo inspirado por Deus para escrever um cântico. Aquele profeta que tanto murmurava, ele começa a clamar. Aquele profeta, ele começa a transformar. Ele transforma, sim, a sua murmuração em clamor. E antes mesmo que ele perceba, o Senhor transformou o clamor dele em cânticos de vitória. Porque aquilo que o Senhor tem para todos nós é digno de ser dedilhado pelos maiores instrumentos, é digno de ser tocado pelos melhores músicos, porque o que o Senhor tem para as nossas vidas é algo maravilhoso e merece sim ter um grande destaque o poder do nosso Deus. Transforme os teus lamentos em clamor, que o Senhor transformará o teu clamor em cânticos de vitória. Meus irmãos, tenha fé que tudo isso vai passar e eu sinto muita saudade de todos. Eu creio que logo logo nós vamos nos ver, vamos nos abraçar, porque o Senhor ele tem um renovo para cada um de nós. Leve o renovo contigo, porque o Senhor Deus é um Deus de novidade. Jesus Cristo, ele é passado, ele é o presente e também é o futuro. E hoje ele está entrando no teu lar e te curando de todo o mal. Seja um mal físico, seja um mal espiritual, seja algo que você não imagina que tenha. O Senhor Jesus Cristo, ele te sonda e te conhece e sabe mesmo os teus pensamentos. Quer você esteja no abismo, quer você esteja num vale, quer que você esteja num monte, não poderá fugir da presença do Senhor. E esta presença é que te sonda e te conhece. Deus te abençoe, meu querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Muito obrigado.